Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, que a tua santa presença, Senhor, se faça neste templo, nesta casa de amor, e que encarnados e desencarnados possam sentir, Senhor Jesus Cristo, a tua santa presença, mas acima de tudo, Senhor, a tua energia. Energia, Senhor, de amor, energia de despertar, energia de ressuscitar, Senhor, assim como Lázaro, Senhor, foi ressuscitado. Que possamos, Senhor, acordar, nascer e viver as tuas verdades. Temos desprezado estas verdades, Senhor. Temos vivido à distância, Senhor, de teus valores. Como zumbis, caminhamos no processo encarnatório, repletos de ilusões, trocando, Senhor, as ilusões por outras, mas dificilmente acordando para a verdade eterna, Senhor. Frutos do nosso ego, filhos do nosso orgulho, ficamos aprisionados, Senhor, às nossas concepções e vontades, esquecendo, Senhor Jesus Cristo, das tuas santas verdades, e que são as únicas que prevalecem ao tempo e ao espaço. É a única que dá a vida eterna, Senhor. Rogamos, Senhor, que ilumine e proteja, Senhor, cada lar, famílias e familiares. Coroe de bênção, Senhor, aqueles que não puderam vir. Estenda sobre eles, Senhor, a luz, a proteção, o amor. Abençoe, Senhor, os trabalhadores desta casa espírita, servos dos teus servos. Possamos, Cristo Jesus, espelhar a tua santa imagem, ser reflexo vivo do teu amor. Amado Cristo, abençoe o alimento que iremos tomar e servir. Que este alimento seja, Senhor, o mais precioso medicamento, saciando o corpo e curando, Senhor, as enfermidades da alma. Abençoe todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que este alimento chegasse até a nós. Estenda tuas mãos santas neste caderno de amor, Senhor. Ilumine este caderno de prece e cada nome que aqui encontra-se e aonde estiverem, receba a visita santa e sagrada do teu amor bendito. Ó, amado Jesus, abençoe, Senhor, estas águas. Que tuas mãos santas possam derramar sobre elas os medicamentos na necessidade, na individualidade de cada ser. E assim, ao fizerem uso, Senhor, possam ser aliviados das dores físicas e curados, Senhor, das enfermidades espirituais, pois de simples águas possam transformarem-se em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, abençoai, Senhor, a colônia Santa Marta, os hospitais, as creches, os asilos, presídios, os orfanatos, manicômios. Abençoai, Jesus Cristo, nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos aqueles, Cristo Jesus, que professarem cultos e credos diferentes e diversos do nosso. Que um dia possamos compreender, e que não seja tão distante, que somos todos irmãos e sobre a prática da caridade possamos, Senhor, nos unir na fraternidade de uma grandiosa e verdadeira família universal do amor. Abençoai, Jesus, nossa nação querida, que passa por tantos conflitos, inversões de valores, ilusões. Ó, Jesus, abençoai essa nação que é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Ilumina toda a humanidade, Senhor. Abençoai os países que encontram-se em conflitos bélicos e os governantes, Senhor, repletos de egoísmo, egocentrismo, que querem entrar nesses conflitos ou fomentar novos conflitos por interesses pessoais. Derrame, Senhor Jesus Cristo,
à luz da tua verdade, e pare, Senhor, com tuas poderosas mãos, o mal que faz a inversão da verdade. E que o bem e o teu reino se faça sobre a face da terra. Que Deus seja louvado e que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa casa de prece e de oração. Hoje, Alexandra fará a exposição do Evangelho, é sempre um dos últimos dias do mês, é de acordo com eles que escolhem, ou terça ou sábado, um deles fazem a exposição do Evangelho, dando a oportunidade a cada um de expressar e até da gente ver sob a outra ótica a luz e as verdades de Jesus Cristo. Mas eu gostaria de pedir a Alexandra alguns minutinhos para que eu possa derramar a luz de um pensamento que não é meu e que estamos precisando despertar e acordar, e que está vindo tão forte. A minha vida ela é pautada sobre a meditação, eu medito dia e noite sobre a filosofia da existência do ser, não encarnado, mas desencarnado. Me visitam espíritos diuturnamente, a grande parte são espíritos inferiores. Eu não tenho nenhum merecimento para receber a presença de anjos amigos, porque eu sou um pecador. Assim como todos nós aqui dentro, eu sou mais. Mas algumas coisas estão acontecendo que precisamos ser alertados. Há muito tempo que a humanidade escolheu um caminho muito ruim. O caminho só do esclarecimento, o caminho da ciência, o caminho da intelectualidade. E esse caminho, ele é muito perigoso, porque ele forma mentes muito hábeis, mentes inteligentes, mas não formam homens de bem. Agora imagina uma pessoa que tem uma capacidade, conhecimento e intelectualidade avançada e avantajada. O que ele faz com todo este potencial de poder é querer conquistar mais poder. E para conquistar esse poder, ele não se preocupa com a ética, nem com a moral, e nem com a verdade, nem com a sinceridade. Ele se preocupa com seus interesses pessoais. Nós tivemos a oportunidade, por alguns minutos, bem poucos, eu prestei atenção em alguns debates políticos e depois as mudanças de opiniões e inversões de verdades daqueles que participaram daqueles debates políticos. E nós vimos, e nós sabemos, que nesses processos foram parecidos com os programas do Big Brother. Não tinha verdades, propostas, sinceridades. Homens intelectualizados, mas não homens de bem. Almejando conquistar um cargo, onde esse cargo aumentaria seu poder. Poder financeiro, poder de capacidade de influenciar, decidir e modificar o curso de uma nação, de uma comunidade, de um estado, de uma cidade, de um setor. Compreende? Agora nós sabemos que a eternidade ela é para todos. E por mais que a gente despreze ser um homem de bem, ele inevitavelmente terá que nascer dentro de nós, porque isso é um imperativo da lei de Deus. Então, quando nós estamos vendo o mundo começar a querer desabar, e quando o mundo vai desabar, entra a mão de Deus. E ai daquele que vive sob os aspectos
só da intelectualidade. Porque a intelectualidade sem moralidade não vai criar um homem de bem. Criará um homem intelectual, inteligente e interesseiro. E tudo que ele conquistar, qualquer tipo de poder que ele conquistar, será transitório. E todo o mal que ele fizer, recairá sobre ele. E para isso, tem a eternidade da dor e do sofrimento para fazer aquela criatura despertar. Então há um momento muito grande para que a gente acorde. Se não me engano, a Alexandra vai falar hoje sobre uma realeza terrena, não é? Então é muito sério aprender, desenvolver o campo do intelecto, é fantástico. Mas não esqueça que a moralidade precisa acompanhar, estar de braços dados. São duas asas para a evolução do ser. Esses dias, escutando um filósofo falar, ele disse assim, eu fui num edifício pós-moderno. Uma pessoa que havia ajudado e construído aquele edifício, levou para apresentá-lo para ele, mostrar para ele. E ele entrou no edifício, as portas tortas, o pé direito distorcido. Ele entrou no hall, a escada torta, pendendo para o lado direito, o segundo andar pendendo para o lado esquerdo. E ele foi vendo aquelas formas distorcidas. Ele falou, mas isso não está estragado, não? Ele falou, não, isso é pós-moderno. E ele olhou o elevador de formas estranhas, lado de fora, só com um vidro. Ele falou, é seguro? Ele, é seguro, isso é pós-moderno. Aí foi, conheceu o prédio, voltou, e a hora que ele chegou, falou assim, posso te fazer uma pergunta? Ele falou, pode. O alicerce é pós-moderno? Ele falou, não, é tradicional. Ele falou, tá. Porque senão, esse prédio ia cair daqui uns dias. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Nós temos que buscar aquilo que é a tradição. O que é a tradição? Aquilo que é verdade, em Cristo Jesus. Buscar aquilo que é a tradição em Cristo Jesus. Se nós pegarmos os grandes íconos da humanidade, nós veremos que eles tiveram formas de expressões diversas, mas a tradição é a mesma. Deus é único, é nosso Pai. As leis são imutáveis. Compreende isso? E aqueles que seguem a verdade, esses se unificaram num só caminho. Aqueles que quiseram buscar poder, modificaram estas verdades sob um tempo, gosto e opinião de pessoas, para conquistar poder. Mas estes foram ficando na caminhada, em muita dor e sofrimento. E o pós-encarnação também continua através da eternidade dos seus erros, a eternidade relativa, até pagar todos os erros, no mínimo, para voltar ao processo da escalada para a evolução no bem, sendo um homem de bem. Passo para Alexandre, obrigado a todos, obrigado, Alexandre. Boa sorte. Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez agradecer a oportunidade, de estarmos juntos aqui, explanando o Evangelho, aprendendo juntos sobre as verdades de Cristo, que são as únicas que nos levarão à nossa verdadeira transformação, ao nosso caminho de buscar sempre as pegadas de Cristo Jesus. O nosso estudo de hoje, ele aborda um tema muito importante, onde grande parte da humanidade ou ainda não acredita, ou duvida, ou até mesmo não aceita. E o Espiritismo, ele veio com o intuito de esclarecer e apresentar as verdades para estes que duvidam e ainda não acreditam sobre a imortalidade da alma. Neste capítulo que nós vamos estudar hoje, que é o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, ele envolve todo este capítulo relatando e abordando sobre as questões do nosso ponto de vista sobre a vida futura, as reencarnações. E nós, como seres humanos,
nós sempre nos questionamos muito sobre a questão da morte do corpo físico. Muitos até não gostam de comentar sobre a morte por medo. Mas medo de quê? Se a morte faz parte do processo natural das leis de Deus, onde todos nós, encarnados, vamos passar por essa experiência. Uns acreditam que a gente nasce, vive, morre e acabou. Não tem mais nada. Outros acreditam na vida após a morte, na imortalidade da alma, e outros duvidam. Mas, para nós que precisamos compreender que existe, é necessário então buscar o entendimento, o esclarecimento. E durante essas buscas, nós sempre nos questionamos, fazemos muitas perguntas. Quem eu sou? De onde eu venho? Para onde eu vou? Por que tanto sofrimento na minha vida? Qual a razão da minha existência? E esses questionamentos sempre rondam as nossas vidas. E nós buscamos entender esses questionamentos para começar a entender sobre o início, quem eu sou. Nós precisamos entender, primeiramente, que nós não somos, nós estamos. Eu não sou a Alexandra nessa existência. Eu estou como Alexandra nessa existência. Porque o eu sou, ele caracteriza-se por um fator permanente. Eu não sou permanente nessa existência. E o eu estou, ele caracteriza-se por um fator temporário. Então, quem eu sou realmente? Eu sou um espírito imortal, eterno, temporariamente revestido por um corpo físico. De onde eu venho? Essa é uma parte que chega a me arrepia. Porque muitas vezes a gente esquece de onde a gente vem. Nós viemos do princípio inteligente do universo. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então nós somos parte de Deus. Não podemos esquecer isso. E constantemente nós esquecemos sobre isso. E para onde eu vou? Essa é a questão de todo o nosso estudo de hoje. Para onde nós vamos após a nossa existência terrena? A resposta é depende. Depende do que nós estamos fazendo nessa encarnação, do que nós fazemos de ações, de atitudes, de pensamentos, de sentimentos. Porque o que nós somos hoje, nós preparamos na encarnação anterior, na nossa existência anterior. E o que nós estamos fazendo hoje, nos preparando para a próxima encarnação, para a próxima vida futura. É um caso a se pensar. Porque se nós formos prestar atenção, como nosso irmão Geraldo já falou bem, a humanidade, ela está totalmente invertida. O costume de toda a humanidade é buscar prazeres e bens materiais. E pouco se dá importância para a busca dos valores e bens espirituais e morais. E isso, infelizmente, a gente está vendo. Não só no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, não, é no mundo inteiro. E, infelizmente, isso é fomentado pela grande mídia e pela nossa maior e pior pandemia de todos os tempos. O uso abusivo dos celulares. Todos nós aqui, acredito, temos celulares. Quando estamos lá passando, o dedo na tela, só vemos coisas boas? Se você clica em um vídeo que só traz imagens de horror, violência, ele ativa ali um algoritmo que vai buscar de todas as partes do mundo um vídeo daquele mesmo teor. Vocês já perceberam isso? Você vai pesquisar sobre alguma coisa, de repente só aparece aquilo. Então, é você que determina o que você vai ver no seu celular.
E você pode não disseminar a negatividade pelo mundo, essa inversão de valores. Porque nós temos esse poder, mas nós acabamos que caímos na mesma rede, no mesmo sistema que é apresentado. Porque dá ibope, porque dá engajamento, porque dá cliques, e esquecemos o nosso verdadeiro propósito de existência em nosso planeta. A Terra, nós consideramos ela como uma escola. É uma escola que nós viemos como aprendizado para a nossa evolução espiritual. Então é através da convivência com as pessoas, daquele burilamento, né, das pessoas virem dizer para a gente que a gente é isso, é aquilo, e a gente fica chateado, mas não. A gente tem que entender que aquilo que as pessoas nos mostram, se realmente for aquilo, nós temos que modificar. Esse é o propósito, a gente buscar, aceitar a crítica, verificar se realmente nós somos aquilo, e se formos, então, vamos modificar. Esse é o propósito. Deus, na sua infinita bondade, deixou-nos Jesus com seus ensinamentos, nos mostrando sobre a vida futura, após a vida terrena. E aquele que verdadeiramente quer modificar o seu destino, a sua caminhada, ele tem, então, que seguir os ensinamentos de Cristo. Buscar o estudo, a prática do Evangelho de Cristo em toda a sua pureza. Somente realizando as práticas de Jesus Cristo, exemplificadas por Ele, nós então, fazendo, né, a caridade com amor, com fraternidade, nós então iremos desenvolver em nós as virtudes. Virtudes estas que dissiparão de nós os nossos vícios. Vícios tanto morais quanto espirituais. Vícios morais e vícios materiais. Vícios morais, egoísmo, orgulho, vaidade. Vícios materiais, o que todos nós vamos ter nos dias. Cigarro, bebida, drogas, etc. Mas diante de tudo isso, sobre as questões relacionadas à morte, então quer dizer que todos nós devemos nos preparar para a morte? Não vamos dizer que não, pelo livro. Até pouco tempo atrás, existiam aqueles nossos irmãos que batiam de porta a porta vendendo plano funerário. Vocês lembram disso? Hoje em dia é capaz que não vende mais não, porque com a modernização, né? WhatsApp, redes sociais, sites, essas coisas, eles vão desaparecendo. Mas tinha que batia. Eu ouvi histórias de que pessoas não atendiam esses irmãos que trabalhavam debaixo do sol, de chuva, procurando sustento para a família, que eles não recebiam porque aquilo é para ir azar e a morte dentro do tempo. Vocês já escutaram isso? Não compravam o plano funerário porque aquilo ali ia adiantar a morte dele. Mas nós sabemos o dia que nós vamos morrer? E a resposta é sim, nós precisamos nos preparar para o dia da nossa morte, do corpo físico. Porque precisamos entender que todos nós vamos desencarnar. E o que nós vamos encontrar do outro lado? Nós estamos preparando para encontrar algo do outro lado? Um lugarzinho melhor? Famílias e amigos nos aguardando? Ou um lugar não muito bom? Isso é de acordo com as nossas atitudes, as nossas ações diárias. É por isso que nós precisamos, então, estudar, compreender a verdadeira essência da nossa vida. Por que aqui nós estamos? O Espiritismo é aquele que nos traz toda a gama de conhecimentos, o consolo, e abre as nossas mentes para novos horizontes, novos conhecimentos. É por isso que aqueles que duvidam ou ainda não acreditam,
não tem problema não acreditar ou duvidar, mas busque estudar, entender. É somente que através da espiritualização, desse conhecimento sobre o Espírito, é que a gente vai preparar um lugar para nós lá do outro lado. E a vida merece ser valorizada em toda a sua essência. Porque é ela que vai nos dar a oportunidade de fazer a nossa evolução espiritual. Nós só evoluímos espiritualmente em vida. Do outro lado, no plano espiritual, lá não. Lá nós teremos conhecimento, sim, estudaremos, trabalharemos, mas a evolução ela só é feita em vida, na carne. E a leitura do Evangelho de hoje vem nos trazer isso. Vem nos trazer um exemplo neste capítulo 2, Meu Reino é deste mundo. Kardec trouxe nas instruções dos Espíritos uma comunicação mediúnica de um espírito que se intitulou uma rainha da França. A realeza terrena. Quem melhor do que eu pode entender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, entenderá a insignificância dos reinos na terra se eu não o entendi? O que levei comigo da minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. E para tornar a lição mais terrível, a minha realeza nem sequer me seguiu até o túmulo. Rainha eu era entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, quando ao invés de ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava serem insignificantes, a quem havia desprezado, pois não tinham sangue nobre. Então compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se procuram com tanto desejo na terra. Para se preparar um lugar neste reino celeste, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática cristã, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que foste, que posição ocupaste, mas o bem que fizeste, as lágrimas que enxugaste. Senhor Jesus, disseste que o teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para alcançar o céu. E pelos degraus do trono, não nos aproximamos dele. São os atalhos mais difíceis da vida que nos levam para lá. Procura então o caminho das dificuldades e nos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre, mas aqui não há mais ilusões. Logo percebemos que apenas nos apoderamos de uma sombra e que desprezamos os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que nos seriam úteis na morada celeste, e os únicos que não poderiam dar acesso a essa morada. Tem piedade dos que não ganham o reino dos céus. Ajuda-os com tuas preces, pois a prece aproxima o homem do Altíssimo, e o traço é o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueças. A chuva. Graças a Deus, né? Essa rainha, ela nos trouxe uma lição muito forte, que nos faz então refletir sobre a nossa vida. Todos nós, muitas vezes, nos achamos que somos reis e rainhas em nossos pequenos reinos. Esses reinos, geralmente nós nos achamos neles quando dizemos a seguinte frase: aqui eu mando. Muitas vezes esses reinos são os nossos lares, são os maridos diante da família, os esposos diante da família, e geralmente hoje em dia nós estamos vendo os filhos, né? Se intitulando reis e rainhas, que querem mandar no lar, que querem que pai e mãe façam as coisas, e eles não.
Esses meios também podem ser nossos trabalhos ou nos ambientes sociais onde a gente frequenta. E o que nós estamos fazendo diante dessas atitudes? Que eu acredito que todos nós temos um pouquinho. A ex-rainha, quando ela chegou no céu, no plano espiritual, ela levou um choque. Porque ela achou que ela seria recebida como rainha. Mas naquela época, onde havia reinados, era frequente mais reinados, eles acreditavam nisso porque, para a família que reinava, Deus é que tinha colocado a eles a dignidade real. Então eles seriam reis e rainhas, tanto no céu quanto na terra. Mas ela percebeu que isso de nada valia. Porque ela não teve dignidade moral na sua existência. E chegando lá, ela percebeu quando viu aqueles que ela havia desprezado, em lugares acima do que ela. Então a rainha veio nos dar este ensinamento, mostrando que Deus, ele não dá privilégios a nenhum dos seus filhos, para ninguém. Ele dá experiências para que cada um possa se desenvolver. E que a chave para entrar no meio dos céus, de paz, misericórdia, felicidade que ela almejava, só aqueles que possuem, são aqueles que praticaram durante a sua vida ações nobres para com seus irmãos, praticando a caridade, a fraternidade, com o amor. E a providência divina, ela é tão sábia e benevolente que ela nunca nos desampara. Sempre nós somos intuídos, somos instruídos pela espiritualidade maria. Intuídos através dos nossos anjos guardiões, mentores, benfeitores amigos, se tivermos merecimento. E instruídos através da busca de um aconselhamento espiritual, através de palestras edificantes. Mas o que nós estamos fazendo com essas intuições e instruções que nós recebemos? É isso que nós temos que prestar atenção. De que adianta eu escutar se eu não pratico o que foi falado? Não adianta a gente só escutar se não for ensinar a praticar. E tem uma história que mostra muito bem sobre essa questão. Gonçalves, ele era um homem muito inteligente. Disso ninguém podia negar. Ele tinha um enorme potencial em seus negócios, porque ele tratava dos seus bens terrenos com maestria. Ele tinha grande capacidade de negócios financeiros, então todos os seus negócios davam lucro. Nada dele dava prejuízo. E como ele também tinha conhecimentos sobre economia, de longe ele percebia se o negócio ia dar errado ou não. Então ele nunca arriscava. Ele era um homem muito inteligente nos negócios. Com relação à sua comunicação verbal, dava prazer em vê-lo conversar, dialogar com seus irmãos do trabalho espírita. As suas palavras saíam com um magnetismo de amor, de força, de fé. Quando ele tinha a oportunidade de explanar o Evangelho, ele colocava ali todo o seu esforço, explanava com muita fé, e as suas palavras saindo com força do amor, todos aqueles que escutavam se sentiam tranquilos e harmonizados com o ambiente. A espiritualidade amiga, então, verificando, analisando, observando Gonçalves de longe, por muito tempo observou então que ele tinha uma percepção intelectual muito boa. Então que gostaria que ele pudesse então auxiliar a espiritualidade naquela casa, a auxiliar os irmãos encarnados e desencarnados que buscassem aquela casa e a esfera celestial. Porque Gonçalves era muito inteligente, então se ele nada perdia, tudo ganhava. Aquela inteligência para a espiritualidade, se ele desenvolvesse ela espiritualmente, ele poderia fazer prodígios. E a sua família, que estava no plano espiritual, juntamente com os benfeitores amigos,
fizeram então uma força-tarefa para que Gonçalves pudesse então desenvolver-se naquela sua existência. Então uniram-se em esforço para que ele pudesse então mudar o seu padrão mental, espiritual, naquela encarnação. Ele deveria deixar mais de lado a parte da busca dos bens materiais e buscar mais o seu aprimoramento espiritual. Essa força-tarefa fez com que chegasse às mãos de Gonçalves mensagens, livros e avisos sobre essa questão dele se desenvolver espiritualmente. Mas Gonçalves, sempre existe um porém na nossa vida, né? A gente é chamado para fazer alguma coisa, a gente porém, não posso, porém, cheio de poréns. E Gonçalves também tinha o seu porém. Todas as vezes que ele recebia essas mensagens, os livros, tudo, ele se esquivava gentilmente dizendo: quem sou eu, meus amigos? Eu não tenho nada para dar. Sou atolado em meus negócios, eu sou um homem do mundo. Mas a espiritualidade não desistiu dele, não. Continuou buscando ajuda e auxílio daqueles que estavam à sua volta. E começaram então a compreender que aquele primeiro instante não estava valendo para que ele pudesse desenvolver. Então uniram-se novamente e começaram a buscar, a convidá-lo para fazer prática de caridade. Com certeza, neste caminho todo das sagas, dos convites, uma hora ele ia despertar para se desenvolver. E a primeira oportunidade ele teve dentro da casa espírita que ele trabalhava. Lá tinha um grupo de pessoas que visitavam as pessoas doentes e enfermas. Então chegaram até nele e falaram: Gonçalves, vamos conosco visitar alguns doentes, porque nós estamos precisando de pessoas como você, forte em palavras para orientar, porque a gente não só dá o auxílio material, mas principalmente o espiritual nessas visitas. Mas Gonçalves disse: não posso. Quem sou eu, meus amigos? Não tenho nada para dar. E outra coisa, eu tenho nervos fracos, não consigo trabalhar com pessoas doentes. Vocês vão ter trabalho comigo. O meu trabalho também não me dá tempo. Eu sou um homem do mundo. A primeira oportunidade foi-se embora. Mas a espiritualidade continuou trabalhando para que ele pudesse então se engajar na caridade cristã. Como ele era muito conhecido na cidade pelos confrades espíritas, havia uma casa espírita que estava necessitando de uma pessoa para dirigir. Então ele chegou a ele o convite para que pudesse então dirigir aquela casa, porque precisava de uma pessoa inteligente, com conhecimento, com a força na palavra, como a dele. Mas o que ele respondeu? Quem sou eu, meus amigos? Não posso. Eu não tenho capacidade para auxiliar e distribuir a semente divina através do trabalho e da direção de uma casa. Não estou preparado. E eu tenho meus negócios, eu não posso, eu sou um homem do mundo. Mais uma vez, deixou escapar das suas mãos a oportunidade da sua existência de se transformar. Mas a espiritualidade é incansável. Nunca deixa um irmão desamparado. Naquela casa onde ele trabalhava, participava, numa época, um evento beneficente. E não tinha ninguém que estava à frente da casa para poder ficar recebendo os irmãos que iam ali naquele evento doar, né, alimentos, roupas para os irmãos necessitados. E o convite foi feito a ele. E falou para ele: Gonçalves, nós estamos precisando de uma pessoa responsável. Você é um homem de negócios, conhecido em nossa cidade, então você seria a pessoa certa para ficar diante deste trabalho. Mas a resposta dele: não posso. Sou um homem de negócios. As pessoas, o público, não entenderia ali eu ficando naquele local, porque eles me conhecem meus negócios. Arrume outra pessoa que eu não posso, meus negócios também não me dão tempo, eu sou um homem do mundo. E naquele dia, ele decidiu não mais trabalhar naquela casa espírita. Passou então somente a frequentar as palestras, as reuniões da casa.
Mas um dia, após uma reunião que ele participou, um ex-colega de trabalho espírita foi até ele, convidando-o para que ele pudesse se desenvolver mediunicamente, espiritualmente, para trabalhar na mediunidade daquela casa. Porque ele era muito inteligente, ele tinha conhecimento, então ele não podia deixar de auxiliar a espiritualidade. Mas ele não quis. Dizia, não posso. Quem sou eu, meus amigos? Meus negócios não me permitem que eu dê meu tempo à casa espírita. Eu sou um homem do mundo. Mas a espiritualidade desistiu? Não. Deram mais oportunidades para esse irmão que sempre deixava escapulir das suas mãos a oportunidade. Fizeram então, a espiritualidade fez com que algumas senhoras de um orfanato fossem até ele. Levaram um plano para que ele pudesse auxiliar na administração do orfanato, porque elas não tinham ninguém que estava fazendo esse trabalho e precisavam de uma pessoa inteligente, e ele era a pessoa. Ele até recebeu elas com falta de educação, com rispidez. Disse a elas, eu? Cuidar de crianças abandonadas e órfãos? Que ideia infeliz. Procurem outra pessoa. Eu não tenho e não posso, não tenho tempo e não posso fazer esse trabalho. Eu sou um homem do mundo. A espiritualidade continuou trabalhando. Não estava desistindo desse Gonçalves de jeito nenhum. Então pensou, se ele não gosta de trabalhar com crianças, vamos levar a ele um convite lá no outro extremo. Vamos levar para ele um convite para ele trabalhar no asilo. Lá no asilo, ele pode então desenvolver uma assistência fraternal aos idosos. E desenvolvendo essa assistência fraternal, ele então vai despertar os seus pensamentos para áreas mais nobres, sentimentos e pensamentos nobres. E isso vai fazer com que ele acenda dentro dele a sua luz interior. Luz esta já estava se esgotando o tempo para acender. Porque o curto tempo da sua vida terrena já estava se esgotando. Mas Gonçalves disse, absolutamente não. Não posso. Não tenho tempo. Meus negócios não deixam que eu possa trabalhar. Eu sou um homem do mundo. Mas a espiritualidade deu mais uma oportunidade para ele. A última da sua existência. Levou até ele um convite para que ele pudesse auxiliar os doentes internados no hospício. E se ele aceitasse, ainda teria muito na sua vida, na sua existência a fazer. Mas mais uma vez, Gonçalves esperneou, negou e fugiu, dizendo, não posso, não estou pronto, não devo, tenho meus negócios, sou um homem do mundo. Mas como para todos nós, a hora da nossa partida chega. E a dele chegou. Chegando no plano espiritual, sem o corpo carnal, ele não sabia o que fazer com o tempo que ele tinha no além-túmulo. Ele passou por muitas dores e sofrimentos. Mas, depois de muitas andanças, depois de estar muito inquieto, sem luz, sem equilíbrio, depois de muitas andanças através das vias das dores e dos sofrimentos, ele foi atendido por um mensageiro celeste, que atendeu as suas rogativas. Ajoelhou-se então diante daquele mensageiro de luz, que estava irradiado de amor, de paz, de luz, e os olhos de Gonçalves se abriram. Era o retorno à claridade espiritual, porque há muito tempo ele estava nas sombras. Então estendeu as suas mãos àquele mensageiro e disse, mensageiro do céu, atenda-me por quem eu sou. Sempre guardei muita fé na providência divina. Sempre frequentei reuniões edificantes onde os bons espíritos ajudavam. Fui crente em Deus. E depois de deixar o meu corpo grosseiro, eu esperava ser recebido nas esferas felizes. O mensageiro continuou quieto, sem falar nada. E ele, inquieto, querendo uma resposta, continuou a perguntar. Por um acaso, não sabes quem eu sou? Será que agora, depois de tanto pedir por proteção aos meus protetores, eu serei renegado?
E o mensageiro disse: sim, conheço muito bem. Porque todas as vezes que a gente te enviava avisos de auxílio a irmãos necessitados, você sempre se apressava em dizer a você mesmo quem você era. Gonçalves refletiu. Sim, realmente eu recebi muitos convites, disse Gonçalves. Mas você está dizendo isso de mim mesmo? Você por acaso sabe qual é meu nome, quem sou eu? E o mensageiro disse: claro que eu te conheço, meu irmão. Você é o homem do mundo. Então, quando você resolver mudar a sua direção, resolver transferir a sua alma de residência, nos procure, que nós estaremos prontos para te atender. Gonçalves ficou nas sombras novamente, porque o mensageiro seguiu o seu caminho, porque havia outras obrigações a fazer em outras paragens. E Gonçalves novamente, sob as sombras, refletiu e lembrou de todos os convites que ele recebeu na sua existência, perdendo todas as oportunidades de realmente ser atendido, recebido nas esferas felizes como ele almejava. Ele arrependeu-se amargamente. Arrependeu-se e viu que ele havia perdido toda a sua existência por conta do orgulho, da vaidade, do egoísmo e da busca dos prazeres e dos bens materiais. Essa lição de hoje, ela veio para que nós possamos refletir o que nós estamos fazendo da nossa existência. O que nós estamos fazendo com as intuições e instruções que recebemos da espiritualidade. Nós não estamos sozinhos. Nós sempre estamos acompanhados. Nós é que nos distanciamos de Deus, de Jesus. Então, como foi dito inicialmente, não é errado duvidar, não acreditar na existência da vida futura, da imortalidade do Espírito. Mas, em algum momento, todos nós vamos desencarnar. E lá no plano espiritual, querendo ou não, nós vamos ter que acreditar. Porque todos nós vamos despertar lá do outro lado. Você quer despertar com medo? Com dúvidas? Em um lugar que você não esperava ser recebido, porque não acreditava? Ou quer ser recebido na espiritualidade maior, lá no plano espiritual, nossa verdadeira morada? Em um lugar bom, recebido por familiares e amigos que lá estão nos aguardando o retorno à pátria espiritual. Essa é a reflexão que nós trazemos nesse dia de hoje, e que possamos sair daqui pensando, colocando os exemplos da rainha e de Gonçalves em nossa vida, para que possamos então tentar modificar este roteiro que a grande parte de nós estamos seguindo, que é a busca incessante pelos bens materiais e pouco pelos bens morais. Amém? Parabéns. Chuvinha de luz para ela. É muito bom ver pessoas que têm coragem de falar e explanar o Evangelho de Jesus Cristo. E para encerrar, só uma reflexão. Não se sinta ofendido, já peço perdão de antemão, mas reflita. Por qual causa e motivo você busca Deus, Cristo, a religião e a fé que você professa? Se a causa e motivo for para aliviar os problemas físicos, melhorar os problemas financeiros, acredite, você conquistará. E depois que você conquistar alguma melhoria física e até um aumento no patrimônio,
chegará o dia, inevitavelmente, que o corpo físico, pelo desgaste natural da matéria, vai se esvair-se. E vai chegar o momento do desenlace entre alma e corpo. E aí você pode ficar muito feliz, porque você terá um belo enterro. Um caixão caro, um mausoléu diferenciado, vai ter pompas no seu enterro. E que o teu espírito estará ali assistindo a tudo e sofrendo. E por quanto tempo? É só entre você e Deus. Mais ninguém. Nos casos que nós já atendemos e que a doutrina dos Espíritos, em suas mensagens, quando estes Espíritos retornam e transferem as suas vivências através da psicografia, alguns já há mais de 1000 anos, aprisionados nos mausoléus, nos castelos, nas fazendas, nas posses, no ouro, nos talismãs, nos tesouros, amargando tremendas trevas interiores. Então, compreenda que você está fazendo uma troca. E essa troca também não é lá muitas coisas, nem muito sábia, porque a matéria se extingue por pouco tempo, por mais que se viva. Se viver aí 80, 90, 100 anos, que é 100 anos perante uma eternidade de dor e sofrimento. Agora, se tu buscas para melhoria em tua alma, faça essa melhora. Aproveite a parte do homem sábio, intelectual, inteligente, e se transforme-se num homem de bem. Um homem de bem, busque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele narra tudo o que é um homem de bem. Isso ficará para outra palestra, né? Mas o homem de bem, ele tem como princípio não fazer aos outros o que não gostaria que fizessem a si mesmo. E faz-se ao próximo tudo aquilo que ele gostaria que fizesse a ele mesmo. Esse é o homem de bem. O homem de bem parte deste princípio. Respeitar todos porque gosta de ser respeitado. Independente de classe social, nível intelectual, financeiro ou religioso. Busca sempre fazer o bem pelo bem e não por levar vantagem a alguma coisa. Não espera gratidão de ninguém, porque ele quer que somente Deus veja seus atos. E é entre a consciência dele mesmo e a consciência cósmica que o conduzirá para as muitas moradas da casa do Pai. Aí, ele está trabalhando na matéria para seu espírito eterno. Ele pode ter uma bolsa vultosa, uma conta bancária avolumada, ele pode ser possuidor ou ter, muitos bens, mas compreenderá que ele é o administrador e que nada pertence a ele. E se ele acredita também que seus descendentes forem merecedores diante da divindade cósmica, seus herdeiros continuarão a aproveitar os bens que ele deixou como usufrutuários. Mas se não forem, tudo a traça e os ladrões corroem e roubam. E os herdeiros ficam sem nada. Compreende isso? Então, o homem do bem é aquele que crê na justiça divina acima das suas opiniões e vontades pessoais. Amém? Alguém quer dizer algo, falar algo, perguntar algo? Fechemos nossos olhos. Agradeçamos ao nosso Senhor Jesus Cristo por respirar este hálito de amor
impregnado nas partículas do oxigênio e ampliado pelos benfeitores amigos neste templo de paz, fraternidade e oração. Aproveitemos esta energia e deixemos que elas possam penetrar no íntimo do nosso ser, desprendendo-nos de todo conceito, preconceito ou julgamento, preocupação do mundo lá fora e também dos negócios materiais e, acima de tudo, da mágoa, da raiva, do ódio, da revolta, que possam estar fechando as portas do nosso coração, não permitindo assim adentrar esta sublime energia de amor e paz, derramados pelos benfeitores de Jesus. Se ainda não compreendemos o sentido da vida, maior obrigação temos de pedir perdão a Deus por julgar a vida na forma dos acontecimentos ou das pessoas que nos rodeiam, guardando mágoa ou elevando-nos em pensamentos negativos, raivosos e perversos diante de acontecimentos, coisas e pessoas. Perdoe-nos, Senhor Jesus, ajude-nos a nos encontrar sobre a paz e a harmonia entre criatura e Criador, lutando para vencer as nossas inferioridades e auxiliando aqueles que se encontram ao nosso redor também em inferioridade. Retornemos ao nosso lar, ó Jesus, levando a Tua paz em nossos corações. Acreditamos nisso, em Tuas mãos santas nossas vidas entregamos, nosso lar, família, familiares, e oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, amado Jesus. Permaneça em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço do fundo da minha alma a presença de todos. Fico muito honrada por recebê-los na casa de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele me deu como responsabilidade a coordenar. Peço perdão se alguma palavra minha ou da Alexandra possa ter ofendido, ferido o seu coração. Buscamos a verdade de Cristo. Somos criaturas extremamente imperfeitas, agarrando na tábua de um oceano revolto em fragilidades, para buscar o porto seguro que é a luz sagrada do Espiritismo, mensagem direta de nosso Senhor Jesus para a face da terra. Que Deus possa dar-nos as forças necessárias e o discernimento para vencermos a nós mesmos. Fique na paz de Cristo. Muito obrigado a todos.